Dia 49. Êxodo, capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, com suas respectivas famílias: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulun, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. O número total de descendentes de Jacó foi 70. José, porém, já estava no Egito. Passou o tempo e morreram José e seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel eram muitos férteis e tornaram-se muitos numerosos e fortaleceram-se grandemente de maneira que encheram aquela terra. Nesse meio tempo, o novo rei que não conhecia José subiu ao trono do Egito. O novo rei disse ao povo: Vejam, o povo israelita é muito numeroso e mais forte do que nós. Precisamos ser astutos para com esse povo, para que não se tornem mais numerosos ainda e, em caso de guerra, não se alinhem aos nossos inimigos, pelejem contra nós e sejamos forçados a fugir do país. Então colocaram sobre eles mestres de obras para forçarem os israelitas a trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramassés. No entanto, quanto mais o maltratavam, mais eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. Então os egípcios os sujeitaram a uma escravidão severa. Tornaram a vida deles amarga, impondo-lhes o árduo trabalho de preparar o barro para fazer tijolos, além de todo o trabalho no campo. Em todas as situações, os israelitas eram sujeitos a uma cruel escravidão. O rei do Egito deu ordens às parteiras hebraias, entre elas Sifrá e Puar, dizendo: Quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar luz, façam o seguinte: se for menino, matem-no; se for menina, deixem-na viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deixavam os meninos viver também. Então o rei do Egito mandou chamar as duas parteiras e perguntou-lhes: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebraias não são como as egípcias. Elas são cheias de saúde e dão à luz antes que chegue a parteira. Deus abençoou as parteiras e o povo continuou crescendo e se tornou cada vez mais forte. Com as parteiras temiam a Deus, ele foi bom com elas e fez com que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, só deixem viver as meninas. Lucas, capítulo 4. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o rio Jordão e foi levado pelo Espírito às terras áridas e desertas da Judeia, onde o diabo tentou durante 40 dias. Ele não comeu nada durante esse tempo e no final ficou com muita fome. O diabo disse: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: Está nas Escrituras: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou para o alto de um alto e montanhoso monumento todos os reinos do mundo. Depois disse-lhe: Eu darei a você
todos esses magníficos reinos e sua glória, porque eles me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Se não tão somente você cair de joelhos e me adorar. Jesus respondeu: está nas Escrituras, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o no alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte, pois está nas Escrituras. Porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para projetarem você em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que vocês não tropecem em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo terminou todas as tentações, deixou Jesus até a ocasião oportuna. Jesus não voltou para a Galileia, cheio do poder, Jesus então voltou para a Galileia, cheio do poder do Espírito. Logo ele ficou bem conhecido em toda a região, por causa dos seus ensinamentos nas sinagogas, todos os elogiavam. Estamos na cidade de Nazaré, terra de sua infância. Como de costume, foi à sinagoga no sábado e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu no lugar onde está escrito: o Espírito soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e proclamar o ano de graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se, enquanto todo mundo na sinagoga olhava atentamente para ele. Então acrescentou: hoje estas Escrituras se cumprirão. Todos os que achavam ali falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíram dos seus lábios. Como pode ser isto? Perguntavam eles. Este não é o filho de José? Então ele disse: provavelmente vocês citarão para mim aquele provérbio: médico, cure-se a si mesmo, porque você não opera aqui, na sua própria cidade, milagres iguais àqueles que fez em Cafarnaum. Porém, eu lhes afirmo que, de fato, nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Havia muitas viúvas judias em Israel no tempo de Elias, precisando de ajuda naqueles dias de crise, porque por 3 anos e meio não tinha chovido e a fome espalhava-se pela terra. Todavia, Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Ou pense no profeta Eliseu, que purificou Naamã, o sírio. Todavia, nenhum dos leprosos em Israel foi purificado. Essas observações provocaram a ira de todos os que estavam na sinagoga. Levantando-se, amotinaram-se contra Jesus, expulsaram-no da cidade e o levaram à encosta do monte sobre o qual a cidade estava construída, para empurrá-lo precipício abaixo. Porém, ele passou por entre multidão e os deixou. Depois voltou para Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e começou a ensinar na sinagoga todos os sábados. Ali também o povo estava maravilhado com as coisas que ele ensinava, porque ele falava com autoridade. Certa ocasião, quando estava ensinando na sinagoga, um homem dominado por um demônio começou a gritar para Jesus: nós não queremos nada com você, Jesus de Nazaré. O Senhor veio para nos destruir. Eu sei quem é o Senhor,
o Santo de Deus. Jesus repreendeu e disse: cale-se e saia dele. O demônio jogou o homem no chão à vista da multidão e depois o deixou sem lhe fazer mal. Admirado, o povo perguntava: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles vão embora. E as notícias a seu respeito espalharam-se rapidamente por toda aquela região. Depois de deixar as sinagogas naquele dia, ele foi para a casa de Simeão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Faça algo para curá-la, suplicavam todos. Chegando ao lado dela, inclinou-se, repreendeu a febre e a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-los. Quando o sol se pôs naquela tarde, trouxeram a Jesus todos os que apresentavam algum tipo de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Alguns estavam dominados por demônios, e os demônios, diante de sua ordem, saíam gritando: o Senhor é o Filho de Deus. Mas porque sabiam que ele era o Cristo, Jesus os repreendia e não permitia que falassem. No outro dia de manhã, Jesus saiu a um lugar deserto. O povo procurava por toda parte e, quando finalmente o encontraram, pediram-lhe que não o deixasse. Porém, ele respondeu: eu preciso pregar a boa nova do reino de Deus em outros lugares também, porque foi para isso que eu fui enviado. Por isso, ele continuou a viajar de um lado para outro, pregando nas sinagogas e em toda a Judeia. Jó, capítulo 18. Pela segunda vez, Bildade, o suíta, respondeu: por que você insiste em dar respostas longas e sem sentido? Fale com sensatez se você deseja que respondamos. Será que você pensa que somos animais ou ignorantes aos seus olhos? Você que está furioso com a vida, acha que se deve abandonar a terra por sua causa? Será que, por sua causa, as rochas mudaram de lugar? A luz do perverso se apagará, e a chama do seu fogo se extinguirá. Nas suas tendas a luz se escurecerá, a sua lâmpada se apagará. O andar confiante do perverso se enfraquece, e ele será destruído pelos seus próprios planos. Ele caminhará direto para a rede, e os seus pés ficarão presos na malha. Cairá nas armadilhas pelo calcanhar, e o laço o apertará. Em seu caminho há uma corda escondida na terra, e uma armadilha em seu caminho. O medo de todos os lados o assusta e o perseguirá em todos os seus passos. O sofrimento virá faminto sobre ele, e a miséria está à sua espera, a qual consome parte dos membros do seu corpo. O primogênito da morte devora os seus membros, e ele pode se proteger numa casa segura, mas será alcançado de lá, e será levado ao rei dos terrores. Ninguém dos seus morrerá na sua tenda, espalharão enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secam-se as suas raízes, e por cima os ramos são cortados. Ele será esquecido por todos, e seu nome desaparecerá da terra, e o seu nome será esquecido. Ele será expulso da luz para as trevas e banido da civilização. Seus filhos morrerão sem ter filhos, e sua família acabará junto com ele. Em toda a terra, os do ocidente ficam assustados com sua ruína, e os do oriente são tomados de pavor. Assim é a habitação do perverso.
Essa é a situação dos que não conhecem a Deus.